Essa exposição, na verdade, eu costumo dizer que trata-se de um ensaio expositivo, eu não considero exatamente uma exposição. Na verdade, o conjunto reunido aqui é resultado de 2 cursos, um de curta duração e o outro que é um curso contínuo, ambos ministrados por mim na Escola de Artes Visuais de Parque Lage, no Rio de Janeiro. Um deles é um acompanhamento de projetos, esse que é contínuo, e que eu tenho aqui desse curso 6 alunos, né? E o outro que é o curso de curta duração, que é da curadoria à expografia, em que eu tenho um número maior de alunos por questões óbvias, né? Porque é um curso que terminou. Então, o que eu tenho aqui reunido é o desdobramento das discussões feitas em aula, tá? E a oportunidade exatamente de os alunos colocarem as suas ideias, os seus projetos que são desenvolvidos em aula em prática, colocar a mão na massa, literalmente. Então, é um ensaio que tem como objetivo final exatamente proporcionar ao integrante das turmas a possibilidade de montar uma exposição desde a sua concepção até a sua realização, né? Então, é o caso desse ensaio chamado Passagens. São 14 alunos reunidos, né? Não são 14 trabalhos, na verdade são 12 trabalhos, porque há alunos que trabalharam aqui no âmbito da própria produção, que é parte integrante das camadas que compõem uma exposição. Então, aqui para a mostra eu fiz uma instalação, na verdade, no site específico, né, que eu resolvi, na verdade, explorar a própria arquitetura do espaço. Me foi disponibilizada a lareira, que eu achei o máximo, né, porque assim, já é um espaço, digamos, foi uma grande responsabilidade, né, por ser um espaço de destaque e desafiador, né, ela sozinha, né, ela sem nada, ela já tem uma personalidade, né, muito forte. Tem tudo a ver com a questão do fogo, né? A cerâmica com fogo, assim, me veio imediatamente muita gente inclusive chama, né, de as artes do fogo, porque tem essa coisa do forno e de alta temperatura, que eu trabalho com 1200 graus, então tudo que saiu, que está aqui sendo usado, veio do fogo, né? Em algum momento já passou por um processo de queima a alta temperatura, então isso foi bastante, foi um casamento que eu acho que enriqueceu muito, né, o trabalho. Esse trabalho foi feito utilizando xícaras que eu mesma fiz à mão, são todas feitas à mão. E, na verdade, a xícara é sempre também uma espécie de espinha dorsal no meu trabalho, né? Foi o primeiro objeto que eu fiz, assim, tentando fazer uma xícara, e aí ela deu errado. Então, a partir da xícara, a primeira xícara que eu fiz que deu errado foi que me deu o estalo de que eu não queria fazer a cerâmica utilitária, eu queria fazer arte, né? Porque eu percebi que eu gostava mais das peças que deram errado do que das peças que serviam, né, para alguma coisa, entre aspas. Eu até costumo dizer que eu trabalho com os inutilitários. Eu faço uma cerâmica que, né, não serve para nada, a arte não serve para nada, tem muita gente que fala isso, né? Então eu trouxe os cacos, que eu chamo, né, que são os cacos da vida, são os cacos dos nossos erros, seria como se fosse uma metáfora para as coisas que deram errado na nossa vida, mas que a gente pode aproveitá-las e fazer uma interpretação daquilo que pode trazer de bom para nosso, né, para o nosso aprendizado, para o nosso, até um novo caminho, uma coisa muito melhor do que a gente tinha pensado em fazer inicialmente. Eu trouxe 3 trabalhos, né? O primeiro trabalho é um trabalho bem delicado e com material muito simples, bloquinho de nota, né? Onde eu peguei um espaço de 30 dias, mais ou menos, carimbei hoje, a palavra hoje, em todos esses papeizinhos e expus eles ao tempo, né? Um ficou 30 dias exposto ao tempo, o outro ficou um dia só exposto ao tempo, então eles vão degradando através do tempo cronológico e do tempo atmosférico, né?
foi feito durante a pandemia, eu tive uma perda muito grande durante a pandemia, então foi uma maneira que eu achei de trazer essa dor para algo mais sólido, mais palpável para mim. E que culminou no trabalho de foto, né, que está aqui atrás de mim, que é esse band-aid, que é você tirar o band-aid e você não tem um ferimento, você tem o hoje. Então, também foi uma ideia que surgiu enquanto eu fazia o anterior, né? E para o espaço expositivo surgiu esse outro, que é o carimbo do hoje. De fato, o carimbo que é usado nos outros trabalhos, para que o espectador, né, para que o visitante venha e também faça o trabalho andar, né, contribua para que esse hoje seja mais substancial, mais forte, e seja o hoje dele também, não só o meu hoje, né? Eu acho que a reflexão, como eu disse, é dos índices de memória, né? Eu acho assim, da gente entender a memória não só como uma lembrança, mas como algo que constitui a nossa própria essência, né? Constitui o que a gente quer fazer, o que a gente não quer fazer, né? Trazer a memória para um campo mais do afeto e não só no campo de uma memória cognitiva, uma memória cronológica, mas uma memória de fato humana, existencial, né? Que coloca nossos pés no chão. Eu trouxe aqui para a exposição a série Marimotriz. Ela retrata a energia gerada pelas águas, o movimento das marés, as altas e baixas, as correntes de águas. E pela repetição de módulos e o ritmo, eu crio esse movimento. Então, na minha arte, eu uso a parte de colagem, então ela começa num plano chapado e ela ganha tridimensionalidade com a colagem. Então as ondas querem sair do papel, ganhando esse formato escultórico. Através do meu trabalho, eu quero instigar nas pessoas a curiosidade em relação aos diversos usos do material. Então, meu trabalho é todo feito com papel e tinta, e a gente vê a diversidade de possibilidades que esses materiais possibilitam para a nossa criação. Olha, eu trouxe um trabalho de maior formato, né, que é uma pintura feita sobre lona de algodão, tá, diretamente sobre a lona, sem chassi, tá? Eu me aproprio inclusive da própria lona, eu construo esse trabalho a partir dessa lona e de todos os acontecimentos que eu provoco ou que já existem no suporte. Eu me aproprio disso e construo uma imagem, né, ou uma figura que não teve um programa anterior. É como se fosse uma espécie de improviso, né, sobre a superfície pictórica dos acontecimentos que ocorrem na superfície da tela ali. Olha, eu quero de alguma forma surpreender as pessoas, porque às vezes eu próprio me surpreendo por como eu construo uma imagem que não foi por que me surpreende? Porque ela é feita a partir de uma espécie de improviso que eu não fiz nenhum tipo de programa anterior. Então esse mesmo impacto que eu tenho, eu gosto de levar para as pessoas, para o público, né? É a mesma experiência que eu tenho, a experiência visual, né? E ela que se abre para várias leituras, enfim. Eu trouxe para a exposição 2 trabalhos, que é uma poesia sobre acetato, escrito em acrílica sobre acetato, e um cubo de acrílico. Os 2 são projetos que se chamam trajetórias. O cubo se chama Trajetos ao Cubo e a poesia não tem título. E são escritos que eu já tinha de 2015 até este ano. Eu fiz uma seleção e acredito que dialoga muito com a temática da exposição de passagens, dessa coisa do trânsito e esse encontro entre linguagens tão diferentes e essa possibilidade de experimentar, de dialogar e trazer novas possibilidades para exibir os trabalhos de diversas linguagens.
Então tudo que eu escrevo é muito para levar as pessoas a refletirem sobre a própria trajetória, como que elas circulam no mundo, de onde elas vêm, para onde elas vão, porque como mulher negra eu acho que existe um trabalho constante de resgate da própria identidade. E não é nem que a gente não saiba quem a gente é, mas tem muita coisa que foi negada a gente, muitas coisas que foram apagadas historicamente. Então, muito da escrita que eu trabalho tem essa referência e outras referências de escritas de mulheres negras que sempre procuram despertar a autorreflexão e a sua maneira de ser, de estar no mundo. Eu acho que é isso, resumidamente. Meu trabalho, ele é uma série de desenhos, são 6 desenhos que eu fiz durante o período da pandemia, que coincidiu com o período do curso, então ele tem um envolvimento com o curso do Parque Lage. Esse trabalho, ele se dá a partir de um estudo do desenho como uma matéria. Eu saio do desenho enquanto uma expressão técnica para uma expressão plástica, no caso. Né, que eu me volto para o desenho como matéria mesmo. Então, eu utilizo o limite da forma para chegar na matéria. Ao chegar na matéria, eu encontro o tecido, que é o que dá nome a essa série. Um tecido se abre, né, a vinculação, né, entre passagens. Um tecido se faz entre passagens. Então, tem o próprio gesto do desenhar, dos braços, da mão, do corpo, que tem como referência o próprio movimento do desenho, né, ou da escrita, por consequência, né, no trabalho. O ponto de partida dessa minha pesquisa é quem sou eu, né? O que me constitui, das pessoas que vieram antes de mim, né, numa busca genealógica mesmo, né, de ancestralidade. E essas relações, essas fusões de pessoas, né, que resultaram em mim, né, tanto física, né, dentro de uma fisicalidade, quanto também nas questões emocionais, da minha existência no mundo. É uma busca muito pessoal, né? E eu traduzo isso através desses trabalhos no sentido de compartilhar essa busca pessoal com o público, né? Então cada um pode pensar, pode se enxergar dentro dessa busca também. Eu acho que, né, o que pode trazer de reflexão é isso. Cada pessoa que olhar, que entender a proposta, pensar onde eu estou, né, nessa relação de ancestralidade com a minha família. Esse trabalho que eu trouxe aqui foi um trabalho, o nome dele é Revirão, é uma série Piece of Sheet que eu faço um trabalho de papel higiênico. A técnica dele é feita com videomapping, é uma video performance, então acontece tudo na hora, não tem um trabalho de edição. Eu faço trabalho de som com um monotron, que é um sintetizador a pilha, que aí eu vou trazendo a sensação desse trabalho é sobre a agonia, sobre a coisa de estar existindo, essa coisa de ser um trabalho sobre a pesquisa humana também, de estar existindo e ter essa agonia, o ruído, a dificuldade de estar se arrastando. E aí eu trouxe a técnica de fazer o videomapping, gravando uma video performance, e faço trabalho de som também fazendo síntese com um sintetizador a pilha, que é um monotron. O tipo de troca que eu penso de ter nesse trabalho é se comunicar uma correlação que cada um vai sentir. Por ser um objeto natural, como um papel higiênico, por ser olho, boca, todo mundo tem. Então eu acho que o som de ruído, eu acho que cada um vai se identificar de uma forma natural, pessoal, sobre as memórias que tem, ou sobre a correlação de estar existindo e sentir a própria agonia do trabalho com a reflexão da agonia pessoal. Eu estou trazendo esse trabalho que é Entre as Árvores, que é
um desenho de nanquim em cima de um tecido chamado voal. O meu trabalho é sobrepor as camadas, né, dos desenhos, criando uma impressão de floresta e ao mesmo tempo uma questão meio onírica do trabalho, né? Tem alguns que estão voando, então assim, você tira aquela questão da árvore estar sempre ali presa no chão. Então essa é uma questão que eu gosto de trabalhar, uma das camadas do trabalho. Eu acho que assim, não tem uma reflexão que você queira trazer, porque seria um pouco complicado você pensar nisso, né? É mais a partir de como eu vejo as árvores, como eu me sinto bem com elas, e gosto de trazer para as pessoas também dar a sua opinião a partir disso, né? A partir que as pessoas olham o meu trabalho, vai ter uma ideia. Nossa, que interessante, parece uma árvore, mas parece um corpo, né? Então, são alguns retornos que eu já tive do trabalho e eu fiquei pensando, é verdade. Então, é mais isso, sim, tem um destino final que eu quero dar para as pessoas, né? Porque quando a arte sai do ateliê do artista, ela se transforma, né? Ela se transforma a partir de cada olhar, de cada espectador que vai ali e aprecia, enfim. Isso aqui faz parte de um projeto que chama Projeto MA. MA é um projeto que fala sobre o luto materno, fala sobre o feminino, sobre a subjetividade feminina, enfim. E aí, então, é um trabalho que está em processo. Eu tô já... Na verdade, eu cheguei à conclusão de como começar o Projeto MA durante a pandemia, fazendo algumas aulas de arte e tal. Eu cheguei a essa conclusão, assim, eu acho que eu vou começar a tirar da gaveta as ideias e concretizar mesmo o projeto, né? Uma homenagem à minha mãe e às minhas... as mulheres que passaram pela minha família e que me presentearam com tudo que eu sou, de todas as formas. Então, o Projeto MA é um acúmulo de várias fotografias, vídeos, performances, objetos. Então eu tenho uma foto performance que chama Por um Fim, que é uma releitura da Ana Maria Maiolino, da foto que ela fez que chama Por um Fio, que é ela se fotografando entre mãe e filha. Eu tenho o Idioma, que é essa foto em que eu tô com a pedra na boca. Eu tenho o Boku, que é esse vídeo que eu tô infinitamente mastigando pedras. Eu tenho Fala, que é um registro de um momento de fala do meu coração, que é o eletrocardiograma que eu bordei, que envolve uma pedra que eu mexi e envolvi durante um ritual, num momento desses de tentativa de digestão da vida e da perda, e vida e morte, enfim. Então, esse trecho aqui do trabalho é isso. É um trabalho que fala sobre, acho que sim, vida e morte. E esse outro trabalho também é uma releitura. É uma releitura de um trabalho que chama Corda. Que é da Linda Montano, e eu não lembro, nunca sei dizer também, pronunciar o nome do oriental. Foram dois performers que se prenderam por um ano pela cintura e conviveram esse um ano sem se tocar, mas presos pela cintura. E aí eu resolvi então fazer essa releitura, que sou eu comigo mesma, que chama Acordo ou Acordo, depende da forma que você lê.
esteve sempre presente na minha vida, desde pequena, já fiz diversos cursos, sempre adorei trabalhos manuais, mas em 2020 que eu resolvi começar realmente os cursos no Parque Lage. A arte entrou na minha vida, eu nem me lembro, acho que desde os 2 anos eu já desenhava, fazia história em quadrinho, fiquei minha adolescência fazendo história em quadrinho, mas em 88 que eu entendi a arte como uma expressão mesmo, quase existencial de mim com o professor Molica, e em 92 eu já estava expondo, e venho expondo desde 92 até hoje. Eu comecei a trabalhar com artes a partir do momento em que eu me vi envolvida com literatura, né, que é a minha primeira formação, e a partir disso eu comecei a estudar literatura como expressão artística. E meu trabalho em artes, ele se volta mesmo para essa questão da escrita, para o movimento do corpo e toda essa trama, né, que o desenho possibilita. Eu iniciei meus estudos no Parque Lage em 2020, foi bem no período pandêmico, que a gente lidou com essa necessidade mesmo, né, de ter outros encontros, e veio tudo muito a calhar, né, porque eu estava envolvida assim, com processos de arte mesmo, de trabalhos, estudando, passando a estudar em que consistiria a minha poética. E aí eu encontrei o curso da Sônia, que é Poética Expositiva, então é como se unisse mesmo aquilo que eu buscava e eu encontrei no Parque Lage. A arte entrou na minha vida, eu não sei nem dizer quando, acho que desde sempre eu quis ser artista, sou artista. Aí eu fiz faculdade de Educação Artística, me formei como professora, né, de Educação Artística. Depois eu fiz uma pós-graduação em História da Arte na PUC, Rio. Fiz também Pedagogia e na década de 80 foi quando eu comecei realmente a me dedicar mais assim, radicalmente ao trabalho de arte, né? Foi quando eu decidi que eu queria ser realmente artista. A arte entrou na minha vida desde muito cedo. Assim, eu era já adolescente, criança, gostava daquela coisa mais lúdica de criança, e fui experimentando os materiais e técnicas diferentes, muito do desenho. Acho que primeiramente foi o desenho. O desenho foi uma tônica. Depois eu comecei a colorir os desenhos e as coisas foram se comunicando, e aí surgiu a questão da pintura, que é, na verdade, a base da minha formação. A arte entrou na minha vida muito cedo, porque eu sempre fui estimulada, a minha mãe sempre me levou para fazer cursos, então eu passei a gostar. Mas acho que um marco mais importante assim foi fazer a faculdade de cinema. Sou formada em cinema, então acho que aí entrou de um modo mais sério. A arte entrou na minha vida a partir de 2014, como artista mesmo, mas antes eu comecei a me interessar pela história da arte, pelo Renascimento, pelas histórias dos grandes mestres, né, da arte, e aí eu fui conhecendo os artistas, até cheguei na obra da Frida Kahlo, onde eu fiz uma mini exposição dos trabalhos dela, onde eu trabalhava, e que era um café aqui lá em Itaipava, né, aqui em Petrópolis, e nesse trabalho eu fiz uma colagem para apresentar um pouco do trabalho da Frida Kahlo, e aí essa colagem acabou indo para uma exposição em São Paulo, e aí eu entrei no mundo da arte expondo. A gente sente que não tem como fugir da arte. Não tem como fugir da arte, porque a gente chega uma hora que a gente simplesmente precisa
Eu brinco que é assim, meio que sair do armário. É tirar o que a gente sempre fez em casa, na escola, no grupo de amigos, tirar desse recinto mais fechado e levar para o mundo. Não tem como dizer, quando a arte entrou na minha vida. Eu acho que assim, sei lá, em 2008, talvez, eu tenha exposto oficialmente pela primeira vez, mas a arte está na vida desde sempre, né?